Daí, pessoal, mais uma resolução. Duas crianças, uma na posição B e outra na posição C, e uma árvore localizada em D, estão em um mesmo alinhamento. Cada criança observa uma mesma fruta, que está a uma altura H, segundo a ilustração a seguir. Desprezando as alturas das crianças e sabendo que AB mede 20 metros, pode-se afirmar que a distância em metros entre as duas crianças vale. Aí eu tenho como dado aí raiz de 3 igual a 1,7. Bom, vou colocar os dados aí nesse desenho, né, para complementar, dizendo que AB mede 20 metros. Então, olha só, essa linha aqui, ó, AB mede 20 metros. E o que ele está pedindo aí é a distância entre as duas crianças. Lembra que uma criança está na posição B e outra criança está na posição C. Então ele quer, na realidade, isso aqui, ó. Isso aqui é o objetivo do exercício. X. Ok? Muito bem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir essa distância BC em duas partes. Eu vou dividir em este pedaço aqui, ó, que eu vou chamar de Y, e este outro pedaço aqui, que eu vou chamar de Z. Então vamos calcular o Y, que está mais fácil aí, né? O desenho, vou reproduzir aqui o triângulo. Esse aqui, ó. Aqui eu tenho 60 graus. Aqui eu tenho o Y que eu quero e aqui eu tenho o 20. E esse Y aí tá muito fácil. Se tu tá acompanhando as outras resoluções no canal, eu vou te dar 5 segundos para tu calcular o valor do Y. Ok, achou, né? Claro, por quê? Porque se aqui é 60 graus, o que eu concluo? Ó, eu dividi aqui, ó, fiz assim, ó. Aí eu tenho esse triângulo aqui, ó. Olha só. Tem esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui, o que está acontecendo com ele? Está acontecendo que, se esse ângulo aqui é 60, lá em cima é o 30. E o Y, ele é o quê? Cateto oposto a 30 graus. Lembra? Cateto oposto a 30 graus, metade da hipotenusa. Logo, Y mede 10. Então, já sei que essa distância aqui, ó, é 10. Então, isso aqui já sei que é 10 metros, metade da hipotenusa. Se tu não tivesse enxergado isso, sem problema. Vamos rapidinho aqui, ó. O Y tu quer, ele é cateto, aí tanto faz usar o 30 ou 60, vou usar o 60 aqui, ó. Cateto adjacente a 60 graus. E o 20, que é o dado, a medida que eu conheço, é a hipotenusa. Quem é que trabalha com cateto adjacente à hipotenusa? Cosseno. E aí o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 graus é 1/2, né? O mesmo seno de 30. 1/2 é igual a cateto adjacente, tá aqui, ó, y, divide pela hipotenusa, tá aqui, ó, 20. 2y igual, multiplica aqui 20, y 20 por 2, y igual a 10, realmente. Fechou, a metade da hipotenusa. Aí tá me faltando agora em calcular o z. Né? Tá me faltando calcular o z, e esse ângulo aqui é de 45, que também é um ângulo bem interessante, esse ângulo de 45 aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer um comentário aqui, depois eu vou botar um asterisco. Bom, para eu calcular esse z, eu tenho o ângulo, mas eu não tenho nenhuma medida. Ó. Isso aqui não conheço. O z não conheço, é o que eu estou precisando. E essa altura eu também não conheço. Mas essa altura,
eu posso definir nesse triângulo aqui, ó. Então, essa altura que eu vou chamar aqui, ó, de H, olha só, vou chamar de H, tá aqui nesse desenho, ó, H. E o que é o H? Olha só de novo aquela regrinha. O que é o H? O H, ele é o cateto maior. Por que ele é o cateto maior? Porque ele é o cateto oposto ao ângulo de 60. Oposto ao ângulo maior é o cateto maior. Oposto a 30, que é o ângulo menor, é o cateto menor. Então, o H é o cateto maior. E o que eu sei? Que o cateto maior ele é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. É uma técnica, é uma regra quando? Quando os ângulos forem de 30 e 60. Então, o H aqui eu posso fazer direto, ó, e defini-lo como cateto menor. Quem é? Cateto menor é o Y, que eu achei que é 10. Então, isso é 10 vezes raiz de 3. Está aqui o H. Está feito. Certo? E aí, pelo 45, o Z também vai ser a mesma medida, 10 raiz de 3, e o exercício acabou. Tá? Mas, se tu não lembra ou não vai aplicar essa técnica. Bom, então vai pensar assim, eu quero calcular o H. O que o H é? Em relação ao 60 de novo, para criar um padrão. Podia ser em relação ao 30. Mas em relação ao 60. Em relação ao 60, o H é cateto oposto. O que eu sei naquele desenho? Eu sei o 20, que é a hipotenusa. Se bem que eu calculei o Y, né? Que é 10, eu também saberia esse cateto. Se eu quisesse empregar aqui esse 10 calculado. Poderia também. Tá? Mas eu vou usar ali o 20. Então, cateto oposto com hipotenusa é seno. Então, seno, que ângulo que eu usei como referência? Lembra? 60. Então, seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual cateto oposto, aí eu olho aqui, ó, H, sobre hipotenusa, olho aqui 20. 2H, ó, multiplicando cruzado, 2H igual a 20 raiz de 3. Logo eu tenho que H é 20 raiz de 3 sobre 2. E a altura realmente, né, confirma 10 raiz de 3. Mas aí tu vê quanta economia eu teria feito. Ó, tudo isso aqui eu poderia ter economizado pensando isso. E tudo isso aqui, ó, eu poderia ter economizado pensando isso. Tá? E agora? E agora está faltando o Z. Mas aí observa, ó, não vou nem fazer o cálculo. Ó. Observa que esse triângulo aí, do lado direito, apresenta um ângulo de 45 aqui embaixo. Então eu sei que aqui em cima, olha só, também é 45 graus. Aqui o ângulo reto. E aí o que acontece? Quando eu tenho um ângulo agudo no triângulo retângulo igual a 45 graus e por consequência o outro agudo também é 45 graus, é como se fosse aqui, ó, a metade de um quadrado, lembra? E essa linha da hipotenusa funciona como uma diagonal. Então significa que, sendo assim, se isso aqui funciona como uma diagonal de quadrado, isso aqui é o lado de um quadrado, isso aqui é o lado de um quadrado. São lados iguais, quer dizer, são catetos iguais. Então isso me leva à ideia de que o H, ó, é igual ao Z. Ou seja, ó, essa altura que eu calculei H é igual a isso aqui. Ó. Então significa que Z também é 10 raiz de 3. E aí está feito. Ó. A distância entre as crianças, então a distância BC é dada por 10 metros mais o Z, que é 10 raiz de 3 metros. Então eu tenho aqui 10 metros mais 10 vezes raiz de 3, ele deu é 1,7.
metros, então eu tenho 10 mais 17. E a distância BC é igual a 27 metros, letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço e até a próxima.